Boa tarde, hoje nós iremos começar falando sobre a unidade 4, Construção do Mundo Moderno. Inicialmente, é importante destacar as características do capitalismo. Bom, ele surgiu a partir do século XVI, as práticas capitalísticas tornaram-se mais presentes e grande parte dos países do mundo começou a utilizar esse sistema socioeconômico. Contudo, o sistema ele vai apresentar disparidades, ou seja, diferenças, tanto econômicas quanto sociais e políticas. Algumas delas são a propriedade privada, que vai consistir no sistema produtivo, que vai estar ligado com a propriedade particular. O lucro, que é o principal objetivo do capitalismo, pois é proveniente do acúmulo de capital. Tem também a economia de mercado, que é livre de concorrência de mercado sem intervenção do Estado. Tem a lei da oferta e da procura, que quanto maior a oferta, maiores os preços, e quanto menor a oferta, menores os preços. E tem ainda a divisão de classes, que é o proprietário. Quem é o proprietário? O dono dos meios de produção. Tem o proletário, que são os trabalhadores que vão vender a sua força de trabalho. E assim, para produzir determinada mercadoria, é necessário inicialmente ter bens financeiros, que vão ser aplicados em recursos como as máquinas, as edificações, ferramentas e etc., que vão pertencer aos proprietários, que são os donos da produção, constituindo assim uma propriedade privada dos meios de produção. E no capitalismo, a divisão social ela vai se caracterizar pela desigualdade, que vai ser a desigualdade da distribuição dessa renda, principalmente nos países subdesenvolvidos, nos quais o contraste na condição de vida entre a população de baixa renda e as classes mais privilegiadas é muito acentuado, ou seja, é bastante perceptível onde se tem uma população carente financeiramente e em relação àquelas pessoas que possuem um poder aquisitivo maior. E durante a evolução do capitalismo, é possível destacar 3 fases principais, que é o capitalismo comercial, capitalismo industrial e, por último, o capitalismo financeiro. Em relação ao capital comercial, ele começou a partir do século XV, que foi um período histórico em que foram realizadas importantes expansões marítimas, que são empreendidas principalmente em Portugal, na Espanha, depois de alguns anos pela Inglaterra, França e Holanda. E nessa fase ocorreu a conquista do continente americano e posteriormente da África e da Ásia. E esse momento ele ficou conhecido como ele resultou, na verdade, teve uma grande consequência, que foi o genocídio de milhares de pessoas que já ocupavam esses territórios. O que é um genocídio? É o extermínio tanto parcial ou total de um grupo. Ele pode ser étnico, religioso ou até mesmo racial. E com isso, esse processo ele ficou conhecido como colonialismo. O colonialismo venceu o conjunto de atitudes políticas, econômicas e militares impostas sobre uma cultura por outra. E as colônias em geral, elas serviam como áreas de exploração. Elas forneciam às metrópoles, que são as grandes cidades, matérias-primas e metais preciosos. E elas, por sua vez, que iam dar início ao processo e iam produzir as mercadorias manufaturadas, que são as mercadorias já acabadas, prontas, da Divisão Internacional do Trabalho. O que era essa DIT? Era a divisão de atividades e serviços entre vários países do mundo.
que em primeiro momento somente acontecia entre a metrópole e a colônia. E a fase do capitalismo, ela se caracterizou principalmente pela acumulação dos metais preciosos, que foi por meio do mercantilismo. E com o acúmulo dessas riquezas geradas pelo comércio, a balança comercial ela sempre era favorável às grandes cidades, às metrópoles. E com isso, a intensificação das relações com as colônias, elas foi se dando através do comércio, da mão de obra africana e, nesse caso, exclusivamente portuguesa, e também da exploração e da produção agrícola e também do mineral nas colônias. Já o capitalismo industrial, ele começou no século XVIII, no período da Revolução Industrial, e teve início na Inglaterra. O desenvolvimento de novas tecnologias favoreceu algumas descobertas, como, por exemplo, a inserção da máquina de vapor na indústria. E a máquina de vapor, a primeira, ela foi elaborada por James em 1765 e ela permitiu aumentar a produção industrial com novos equipamentos para a indústria têxtil. Outra característica dessa fase do capitalismo vem-se a predominância do liberalismo econômico, que foi uma doutrina elaborada por Adam Smith e David Ricardo, que eles se baseavam na intervenção do Estado na economia, e segundo eles, apenas a concorrência e a lei de oferta e da procura deveria prevalecer. O que isso significa? Que significa dizer que o preço de um produto ele aumentaria quando a procura fosse maior, e lógico que ela diminuiria quando existisse muita oferta e pouca procura por esse determinado produto. E essa característica ela está presente em nossa sociedade, pois muitos produtos eles são lançados no mercado e eles apresentam preços elevados, mas com o tempo, geralmente, esses preços eles vão baixar por causa da sua grande oferta ou então da sua baixa procura. Por exemplo, calçados, roupas, alimentos, programas de computador, marca de celular e entre outros. Por quê? Porque à medida que passam os anos, vão se criando novos equipamentos com novas funções, da moda, seguindo a tendência de moda. Então, tudo isso vai sendo atualizado. Então, um produto que foi criado no ano de 2010, hoje, 10 anos após, não é mais tanto valorizado e muito menos procurado pelas pessoas. As pessoas querem utilizar coisas novas, porque o consumismo ele faz isso, com que as pessoas procurem objetos para satisfazer as suas necessidades. E quanto mais prático, mais moderno for, mais vai ter procura por esse determinado produto. Já o capitalismo financeiro informacional, ele é marcado pela formação de grandes empresas e organismos financeiros. De um lado vai se ter os monopólios e do outro os oligopólios. Ele iniciou a partir da crise do sistema capitalismo desde 1929, a partir da quebra da Bolsa de Valores em Nova York, e formou esses dois grupos. O monopólio, com base nos quais uma empresa ela vai oferecer algum produto ou serviço, não sofrendo concorrência por parte de outras empresas, garantida então a possibilidade de estabelecer preços que lhe garantem lucros elevados, ou seja, eles têm um grande poder e não vai ter uma ampla concorrência. Alguns exemplos disso vai ser os setores de telefonia, informática, indústria, química ou até mesmo alimentícia. Já os oligopólios são aqueles grupos hegemônicos que no mercado que determinam os preços. Eles vão dividir entre si o mercado consumidor e vão eliminar a concorrência ao comprar as empresas de menor porte. A partir do século 19 se formou um poderoso sistema bancário que vai se associar ao capital industrial para controlar o capital que foi acumulado e financiar
a produção gradativamente. Os bancos, por exemplo, eles assumiram um papel muito importante no capitalismo financeiro ao incorporar as indústrias, ao mesmo tempo que as indústrias e o comércio eles formam suas próprias instituições bancárias ou até mesmo financeira. Essa foi a primeira parte da aula sobre a construção do mundo moderno e na próxima semana daremos continuidade. Espero que vocês entendam e gostem do assunto.